Que a paz e as bênçãos divinas acompanhem o dia e a semana de todos os ouvintes que estão sintonizados hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Aprofundado. Muito obrigada, é ótimo estar aqui com você hoje. O prazer é todo meu. Hoje nós vamos direto para o centro de um contraste fascinante sobre liderança e política. Liderança na Igreja do primeiro século, para ser mais exata. Exatamente. A nossa análise de hoje tem como foco a terceira epístola de João, ou 3 João. E, utilizando as ricas notas da Bíblia de estudo NAA e, o meticuloso comentário bíblico de Zane C. Hodges, vamos desconstruir uma tensão muito específica. Uma tensão que é quase palpável no texto. Sim, a tensão entre o modelo acolhedor de Gaio e a ditadura imposta por Diótrefes. Nossa missão hoje é explorar como essa correspondência tão curta revela as dinâmicas de autoridade, hospitalidade e, o próprio comportamento humano nas comunidades primitivas. E o mais interessante é que serve como um espelho para as estruturas sociais até os dias de hoje. Não mudou tanto assim. Nem um pouco. Mas, para começar, precisamos entender o tom desse texto. Como nós podemos enquadrar essa carta antes de dissecar os personagens tão distintos? Olha, o contexto é a chave primária de leitura aqui, justamente por causa da natureza do texto. Quando a gente pensa nas epístolas do Novo Testamento, geralmente imaginamos grandes tratados teológicos, sabe? Sim, tipo a carta aos Romanos. Exato, Romanos ou aquelas cartas circulares endereçadas a múltiplas congregações que abordam doutrinas super complexas. Mas aqui temos algo totalmente diferente, não é? É uma carta bem menor, não é? Muito menor. Estamos lidando com uma correspondência estritamente pessoal. O autor, que se identifica unicamente como presbítero, ele escreve diretamente para um indivíduo específico. Um amigo querido. Isso. E o que torna a análise desse texto tão rica, especialmente para quem estuda história e dinâmicas de poder, é que ele oferece um retrato nu e cru das igrejas primitivas. Porque eles não se reuniam em grandes templos nessa época. Exatamente. Essas comunidades se reuniam em casas particulares, o que naturalmente criava um ambiente propício tanto para uma comunhão muito profunda, quanto para intensas disputas de influência local. É a famosa política de sala de estar. Perfeito. Política de sala de estar. A carta é, na verdade, um esboço urgente de questões pastorais que o apóstolo preferia tratar face a face, não com tinta e pena. Ele até menciona isso no texto, né? Sim, e essa preferência pelo contato pessoal reflete um cuidado relacional profundo e a necessidade urgente de intervir em uma crise que estava afetando o funcionamento daquela comunidade. Certo, vamos desempacotar isso, porque a carta orbita em torno de 3 figuras centrais que exemplificam atitudes completamente opostas diante dessa crise. E a primeira figura é justamente o amigo que você mencionou. O destinatário, Gaio. O apóstolo o aborda com uma afetividade muito notável, chamando-o de o amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Um tratamento muito afetuoso. Muito. E logo no versículo 2, João expressa um desejo que chama muita atenção. Ele diz, e eu cito, "Peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma." Essa passagem é riquíssima. Pois é, há uma equiparação imediata e explícita entre o bem-estar físico e o bem-estar espiritual. Essa abordagem espelha muito o que hoje as pessoas chamam de saúde holística. Sim, um check-up completo. Exato. É uma visão integrada do ser humano, indicando que a vitalidade do corpo físico e a vitalidade da alma estão no mesmo horizonte de importância pastoral. O que é fascinante aqui é como o comentário de Hodges aprofunda exatamente essa integração. Ele quebra qualquer dicotomia que tente separar o corpo do espírito. Aquela velha ideia de que só o espiritual importa. Exatamente. Hodges aponta que esses votos de saúde de João não eram meramente uma convenção epistolar greco-romana da época. Não era só, aquelas fórmulas educadas de saudação que usamos hoje no início de um e-mail. Espero que este e-mail o encontre bem. Exato, não era só um espero que este e-mail o encontre bem. Havia uma preocupação teológica e pastoral legítima com o estado temporal e físico do indivíduo. E Hodges conecta essa postura de João diretamente ao ministério terreno de Jesus Cristo. E como ele faz essa ponte?
Bom, se observarmos os registros dos evangelhos, veremos que o ministério de Cristo foi fortemente marcado por uma profunda compaixão pelas aflições físicas das pessoas. Ele realizou inúmeras curas. Jesus não veio apenas para discursar sobre a salvação da alma. Não mesmo. Ele tocou na dor física das multidões. Baseado nisso, o comentário de Rogers argumenta que essa atitude de João consolida uma base bíblica muito robusta. Uma base para cuidarmos uns dos outros fisicamente. Isso, ela serve como garantia de que é totalmente apropriado e esperado que os membros de uma comunidade de fé orem e se dediquem às necessidades temporais, físicas e materiais de seus pares. Rejeitando totalmente a ideia de que o sofrimento físico deve ser ignorado em nome de uma espiritualidade superior. Exatamente. Sabe, essa análise de Rogers muda um peso da leitura. Porque a saúde espiritual de Gaio já estava amplamente atestada. O próprio texto menciona que irmãos itinerantes trouxeram relatos sobre a fidelidade dele à verdade. Afirmando que Gaio vivia de acordo com ela na prática diária. E isso, João chega a declarar que não há alegria maior do que saber que seus filhos andam na verdade. Contudo, essa maturidade espiritual não invalidava a necessidade de cuidado físico. De forma alguma. O apóstolo entende que o testemunho espiritual acontece através de um corpo que sofre desgastes. E esse vigor físico e material era indispensável para a principal obra de Gaio mencionada na carta. Que era o compromisso inabalável dele com a hospitalidade. Em especial ao receber obreiros itinerantes que eram descritos como estrangeiros. Eram pessoas com quem ele não tinha laços familiares prévios. Se conectarmos isso ao cenário maior do primeiro século, compreenderemos que essa hospitalidade cristã era uma questão de sobrevivência. Era uma logística estratégica muito além da simples cortesia social. Porque viajar na antiguidade não era como pegar um voo hoje e ficar num hotel bacana. Nem de longe. A igreja primitiva estava no auge de uma expansão missionária explosiva. Para que o evangelho alcançasse novas províncias, pregadores e obreiros viajavam constantemente. E as estradas eram perigosas. Muito perigosas. As fontes ressaltam que as estalagens comerciais daquela época eram locais notoriamente ruins, frequentemente associados a todo tipo de degradação e insegurança. Eram lugares violentos. Então eles evitavam esses lugares a todo custo. Exato. Para evitar esses ambientes, os cristãos dependiam inteiramente de uma rede de hospitalidade fornecida pelos irmãos locais. E há um detalhe sociológico crucial destacado nas notas. Qual o detalhe? O versículo 7 menciona que esses missionários viajavam por causa do nome, e eles tinham o princípio rígido de não aceitar apoio financeiro dos pagãos, ou seja, dos gentios não convertidos. As notas da Bíblia de Estudo NAA jogam luz sobre essa recusa. A intenção era garantir que a mensagem do Evangelho fosse oferecida de maneira totalmente gratuita. Eles precisavam se distanciar de outros grupos da época. Sim, da imagem de filósofos e charlatães itinerantes da antiguidade que cobravam muito caro por seus discursos. Ao rejeitarem fundos externos e não cobrarem nada dos ouvintes, não salvos, a manutenção estrutural dessas viagens missionárias recaía diretamente sobre os ombros de quem? Dos cristãos locais. Cristãos locais como Gaio. Era uma responsabilidade interna prover abrigo, alimentação e os recursos necessários para que esses pregadores pudessem prosseguir viagem em segurança. E Rhodes explora essa dinâmica de forma brilhante. Ele argumenta que, até os dias atuais, existe uma contradição inerente e imprópria na ideia de solicitar recursos materiais ou financeiros daquelas mesmas pessoas a quem se está oferecendo a graça gratuita e a salvação. Faz todo sentido. Por causa dessa ética missionária intransigente, a obrigação dos cristãos locais de sustentar esses viajantes adquiriu um status sagrado. Quando Gaio abria as portas de sua casa, providenciando não apenas estadia, mas recursos adequados para a jornada, ele assumiu um papel ativo na obra. Ele virava um parceiro de missão. O versículo 8 conclui essa ideia afirmando que por meio dessa hospitalidade, nos tornamos cooperadores com a verdade.
A hospitalidade era, na prática, uma parceria teológica. O anfitrião participava do mérito e do alcance da mensagem pregada pelo missionário que ele sustentou. Exatamente. E essa parceria, através do acolhimento, nos leva a um paralelo analítico e estrutural muito importante feito pelas nossas fontes. O comentário da Ná e de Rhodes colocam 3 João em um diálogo direto com a carta anterior, 2 João. É um paralelo fundamental. Em 2 João, a instrução pastoral é categórica no sentido de não fornecer hospitalidade. O apóstolo adverte severamente a comunidade a não receber em casa nem financiar os falsos mestres, para evitar se tornar cúmplice de suas obras más. Mas agora, em 3 João, o tom se inverte. Totalmente. A diretriz é escancarar as portas para os verdadeiros mestres. Dá até aquele momento de epifania quando a gente lê as duas juntas. As cartas funcionam como peças complementares de uma mesma engrenagem. É o equilíbrio perfeito. O discernimento da liderança é testado exatamente nessa tensão. A capacidade de proteger a comunidade, fechando a porta para o engano, e a sabedoria de expandir o alcance da verdade, abrindo a porta para a missão. Essa tensão administrativa requer uma integridade que, infelizmente, nem todos possuem. A hospitalidade, justamente por ser o motor dessa rede de conexões e influência, poderia ser armada. Armada como uma ferramenta política? Sim. É nesse ponto que a carta transita do modelo de parceria de Gaio para o conflito central da narrativa. Enquanto Gaio usava os recursos para servir, outra figura estava usando o controle da hospitalidade como uma ferramenta de coerção e domínio dentro da igreja local. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Para entender a estrutura de uma comunidade, nós precisamos examinar suas patologias institucionais. E a figura de Diótrefes é o arquétipo do autoritarismo tóxico. Um verdadeiro ditador eclesiástico. João descreve de forma muito clínica. Ele diz: Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. As fontes o classificam abertamente como um ditador, alguém inteiramente consumido por ambições pessoais de poder. E o comentário de Rhodes é muito preciso ao desmembrar as ações dele. Ele revela a anatomia dessa política suja de Diótrefes, né? Sim, a anatomia de uma política suja. O método dele se baseava em 3 transgressões centrais que visavam sufocar qualquer influência externa, começando pela censura das comunicações. Ele queria calar a oposição. Exatamente. O primeiro passo da tirania de Diótrefes foi o controle do fluxo de informações. João relata no versículo 9, escrevia algumas palavras à igreja. E isso nos informa que uma correspondência apostólica anterior havia sido enviada à congregação. Uma carta que nunca chegou a ser lida publicamente. Não. Diótrefes, valendo-se da sua posição de proeminência, suprimiu essa carta. Ele interceptou a comunicação e impediu que o texto chegasse ao conhecimento da comunidade. É controle de narrativa puro. Ao censurar o documento, ele assegurou que apenas a sua narrativa prevaleceria. Mas o controle da informação não era suficiente. Ele precisava destruir a imagem de João. E aí entra a segunda transgressão, que foi a calúnia sistemática. Ele começou a atacar a reputação do apóstolo. O texto afirma que Diótrefes proferia palavras caluniosas. Rhodes analisa o termo grego empregado aqui, phliaron, que denota o uso de fofocas maliciosas e acusações falsas e vazias. Não era um debate de ideias. Não se tratava de uma divergência teológica tratada com respeito. Era uma campanha de difamação elaborada meticulosamente para minar a credibilidade do apóstolo e isolar ainda mais a congregação sob a autoridade absoluta de Diótrefes. A tática de destruir a reputação de oponentes para monopolizar o poder é algo muito enraizado na natureza humana. A gente vê isso todo dia. E a terceira atitude dele mostra como a sede de controle afetou as ações práticas da igreja de um jeito assustador. Ele instaurou um regime de terror, basicamente. Sim, ele não apenas se recusou pessoalmente a oferecer hospitalidade aos irmãos itinerantes, mas qualquer membro da congregação que tentasse praticar a hospitalidade exigida pelo Evangelho era imediatamente excomungado. Ele expulsava as pessoas que queriam ajudar. Ele usou a expulsão da igreja como uma punição para aqueles que ousaram ser generosos. Ele corrompeu a principal rede de apoio logístico da missão cristã para garantir que ninguém, a não ser ele mesmo, tivesse acesso aos lares e recursos da comunidade.
Isso levanta uma questão importante e muito pertinente sobre os perigos da liderança institucionalizada. A autoridade pode ser facilmente distorcida para a gratificação do ego, servindo não para nutrir, mas para dominar. E as consequências disso são muito graves. Rogers enfatiza as consequências teológicas dessa conduta autoritária. O princípio subjacente à autoridade apostólica era muito claro. Quem rejeita o representante, rejeita aquele que o enviou. O princípio do embaixador. Exato. Ao fechar as portas de maneira violenta para os obreiros enviados por João, Diótrefes não estava cometendo apenas uma ofensa administrativa. Ele estava rejeitando a própria autoridade do apóstolo e, por extensão, a verdade que o apóstolo representava. Uma cegueira espiritual completa. Rhodes conclui que a disposição de Diótrefes para praticar o mal, agindo de forma ditatorial, revelava uma profunda cegueira espiritual. Ele personificava a afirmação de que quem pratica o mal jamais viu a Deus. Demonstrando que o conhecimento divino dele era inexistente, independentemente do cargo de liderança que ocupasse. Exatamente isso. E a resposta de João a essa insurreição é bastante instrutiva, como apontado pela Bíblia de Estudo NA. João não revida com a mesma moeda. Ele não sai espalhando calúnias ou usando fofocas contra Diótrefes. Ele mantém a postura apostólica. Ele afirma sua autoridade de maneira assertiva, declarando que, quando for visitá-los pessoalmente, chamará a atenção da igreja para essas obras malignas. Ele promete uma intervenção disciplinar direta e factual. Ele não foge do conflito, mas trata da forma correta. Mas em vez de focar apenas no aspecto punitivo, ou deixar que o comportamento abusivo dite o tom final da correspondência, o apóstolo faz uma transição intencional. Ele introduz o nosso terceiro personagem, Demétrio. Para servir de modelo de integridade. Para servir de modelo de integridade ao lado de Gaio, restaurando o foco na prática do bem. E quem era esse Demétrio? A transição para a figura de Demétrio tem também uma função prática e logística formidável. As notas da Bíblia de Estudo NAA indicam uma alta probabilidade de que Demétrio tenha sido o próprio portador desta epístola. Ele era um mensageiro. Sim. Naquela época, como os cristãos não utilizavam o serviço postal oficial do Império Romano, as cartas eram entregues por mensageiros de estrita confiança. Podemos observar esse padrão em outras figuras proeminentes do Novo Testamento. Como Febe entregando a carta aos romanos. O Tíquico, que transportou os documentos para as igrejas de Éfeso e Colossos. Sendo Demétrio o provável entregador de um documento tão sensível que denunciava abertamente um líder local abusivo, ele corria um risco considerável. Se Diótrefes interceptasse ele, as coisas poderiam ficar feias. Com certeza. Era imprescindível que Gaio confiasse plenamente nesse homem. Por isso, João constrói uma carta de recomendação estruturada sobre fundamentos jurídicos sólidos da tradição judaica. As notas explicam que João estrutura essa recomendação em torno de um triplo testemunho. Ele invoca o princípio legal detalhado em Deuteronômio 19, versículo 15, que exigia que qualquer assunto formal fosse atestado pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas válidas. Um padrão probatório forte. Ao adotar esse modelo processual, João confere um peso probatório irrefutável ao caráter de Demétrio. Isso dissipava qualquer hesitação que Gaio pudesse ter em lhe conceder a hospitalidade e a proteção necessárias. E as testemunhas que João arrola não são testemunhas comuns. A primeira delas é a própria comunidade. João afirma que todos dão bom testemunho dele. Isso significa que, perante a opinião pública e os pares de fé, a reputação de Demétrio era inquestionável. Havia uma concordância unânime sobre sua integridade e conduta diária. A segunda testemunha rolada na carta é onde a análise teológica de Rhodes alcança uma profundidade singular. O apóstolo escreve que a própria verdade dava testemunho de Demétrio. Como se a verdade fosse uma pessoa no tribunal. Exatamente. Rhodes argumenta que a verdade aqui é tratada de forma personificada, agindo como uma testemunha convocada a um tribunal de justiça. No campo prático, essa personificação indica que a vida, as ações e as crenças de Demétrio estavam em tamanha sintonia com o Evangelho que a verdade doutrinária não encontrava nenhuma contradição nele. Não havia dissonância entre o que ele falava e o que ele vivia. Não havia falsidade ou hipocrisia em seu modo de viver.
A própria essência da fé cristã servia como fiadora do seu comportamento irrepreensível. Ele não era apenas admirado pelas pessoas, ele suportava o escrutínio do próprio padrão divino de verdade. E, para concluir esse rigor institucional, João adiciona a terceira e última testemunha do processo legal, o seu próprio endosso pessoal e apostólico. João escreve: "E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro." Um peso de autoridade enorme. Esse aval direto vindo da mais alta liderança cristã sobrevivente daquela época fechava o cerco de garantias legais e morais. A reputação unânime da comunidade, a coerência irrefutável personificada na verdade e o peso incontestável do apóstolo compunham o triplo testemunho exigido pela lei. Diante de credenciais tão robustas, a recepção calorosa de Demétrio por parte de Gaio estava mais do que justificada, garantindo a entrega segura da carta e a continuidade da comunicação apostólica, apesar do bloqueio imposto por Diótrefes. A riqueza estratégica dessas recomendações demonstra como a Igreja lidava com a confiança em uma rede descentralizada e muitas vezes sob risco. Garantir a autenticidade dos portadores era o que mantinha as conexões seguras, prevenindo que fraudadores ou agentes divisionistas destruíssem a comunidade por dentro. É um exemplo histórico notável de como equilibrar a generosidade com protocolos de segurança relacional sempre orientados pela verdade. Então, o que tudo isso significa? Nós começamos analisando uma correspondência do primeiro século, incrivelmente breve. No entanto, o que as fontes revelam é um manual pragmático sobre integridade, poder e o impacto profundo das nossas escolhas comunitárias. Um mapa das atitudes humanas. O texto mapeia 3 posturas vitais. O modelo de Gaio, que demonstrou o equilíbrio da saúde plena, sendo revertida em generosidade e parcerias materiais para a missão. O grave alerta, exemplificado por Diótrefes, ilustrando como o narcisismo e a sede de controle podem transformar a autoridade em uma máquina de calúnia e censura. E o padrão de excelência de Demétrio, cujo caráter aprovado resiste ao teste rigoroso do triplo testemunho jurídico e teológico. O conselho prático estabelecido no versículo 11 sumariza de maneira impecável a lógica da epístola. Não imite o que é mal, e sim o que é bom. É direto ao ponto. O apelo final é focado no discernimento de quais comportamentos estamos chancelando e replicando, afirmando que as obras de uma pessoa revelam abertamente a sua real comunhão com o divino. E essa responsabilidade de discernimento comunitário apontada pelas fontes, aliada à dinâmica de hospitalidade que exploramos, nos leva a uma provocação final que avança sobre o que discutimos até agora. Uma provocação para os dias de hoje. Sim. Nós passamos essa análise inteira focados no esforço necessário para construir e proteger uma rede de suporte no primeiro século, usando moradias físicas, cartas escritas à mão e viajantes dispostos a enfrentar estradas perigosas. Um esforço logístico imenso. O contraste sociológico fundamental é com a era contemporânea. Rogers conclui observando o gênio da rede cristã primitiva, que permitiu a criação de uma rede global de amigos. Alguém podia viajar para muito longe e descobrir um vínculo imediato de amizade com pessoas desconhecidas, através de uma fé compartilhada. Mas hoje as coisas são um pouco diferentes. Hoje, vivemos a realidade da comunicação global instantânea, onde a conexão e o engajamento com grupos de fé através da internet não exigem esforço físico algum. O pertencimento foi virtualizado. A provocação urgente para as nossas atuais estruturas é: será que a facilidade da nossa conexão digital enfraqueceu o rigor do triplo testemunho? É uma excelente pergunta. Quando substituímos o sacrifício tangível da hospitalidade de Gaio, que envolvia prover alimento material e arriscar a segurança doméstica, por um mero apoio virtual e distanciado, corremos o risco de criar uma rede vasta, porém superficial. Redes sociais de milhares de amigos, mas nenhuma hospitalidade real. O desafio histórico de 3 João nos confronta diretamente. A verdadeira comunhão e a proteção da verdade ainda exigem sacrifício pessoal, triagem de caráter e um engajamento material que as conveniências digitais jamais poderão substituir.
fica essa reflexão sobre a profundidade e o custo real das redes que escolhemos cultivar. Essa perspectiva sobre o custo do pertencimento verdadeiro na era digital expõe o quanto a sabedoria institucional da antiguidade continua relevante para avaliar a qualidade dos nossos vínculos e o impacto das nossas decisões. Quem está ouvindo com certeza tem muito o que pensar sobre como tem exercido essa hospitalidade e esse testemunho na própria vida. Agradecemos imensamente a companhia de todas as pessoas que se juntaram a nós nesta análise tão detalhada das dinâmicas de poder e comunhão. Deus abençoe todos os ouvintes.